Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 5, sétimo ano, semana 4. Unidade temática, álgebra, objeto de conhecimento, problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Habilidades, resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Conteúdos relacionados, organização de dados, tabela. O objetivo das atividades desta semana é elaborar e resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade inversa. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 4. Atividade 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então, aqui nós temos um quadro, representando os alunos, número de voltas e o tempo gasto em minutos. Qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Então, aqui nós temos a Ana, que fez 4 voltas em 14 minutos, a Carolina, que fez 5 voltas em 11 minutos, Ricardo, que fez 6 voltas em 15 minutos, Sérgio fez 2 voltas em 6 minutos. Aqui nós temos um quadro, para ficar mais fácil para a gente analisar. Aqui tem a quantidade de número de voltas, o tempo gasto, e para a gente saber quem foi mais rápido, nós vamos associar a quantidade de voltas pela quantidade de tempo. Então, vou analisar quantos minutos cada um gastou por volta. Então, a Ana, ela gastou 14 minutos, só que ela fez 4 voltas. Então, 14 dividido por 4, ela gastou 3,5 por volta. Carolina, ela fez 11 minutos em 5 voltas. Eu peguei 11 dividido por 5, ela gastou 2,2 em cada volta. Ricardo, ele fez 15 minutos e fez 6 voltas. Vou pegar 15 dividido por 6, ele gastou 2,5 por volta. Sérgio, ele fez 6 minutos por 2 voltas. Eu peguei 6 dividido por 2, ele gastou 3 minutos em cada volta. Então, quem foi mais rápida? A mais rápida foi a Carolina, que fez 2,2 minutos por volta, que corresponde à letra B. Atividade 2. Considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si, sabendo que essas relações podem ser proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma das duas. Frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante o ano. Frase 2. Altura de um prédio em construção em metros e número de operários que trabalham na obra. Frase 3. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Frase 4. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? Então, vamos analisar cada frase. Frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante o ano. Então, olha, o depósito mensal, ele aumenta. Conforme aumenta o depósito, a quantia da poupança durante um ano também aumenta. Então, é grandezas diretamente proporcionais. Frase 2. Altura de um prédio em construção em metros e número de operários que trabalham na obra. Então, é grandeza diretamente proporcional. Aumentou a altura, aumentou também o número de operários. Frase 3. A distância real em metros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Então, a distância real, se ela aumentar de uma cidade para outra, também a distância no mapa aumenta. Se eu pegar uma cidade A com a cidade B, no mapa também vai ter a distância. Agora, se eu pegar da cidade A até a cidade C, por exemplo, no mapa também da cidade A até a cidade C, ela vai aumentar. Então, a grandeza diretamente proporcionais. Frase 4. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Olha. O quadrado grande, a área aumenta. Olha. Eu tenho uma área grande aqui. Conforme eu diminuo o número de quadrados, a área aumenta. Mas
quadrado com áreas pequenas diminui. Conforme eu faço a divisão entre os quadradinhos aqui, a área vai ser menor. Então, esse quadradinho, se eu pegar aqui e somar as áreas, é a mesma coisa desse. Mas a área separada de cada quadradinho, é diferente desse quadradinho aqui. Então, aumenta e diminui. Então, a grandeza inversamente proporcional. A resposta correta é a letra D. Atividade 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. Então, aqui nós temos a quantidade de máquinas e aqui nós temos o tempo em dias. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Letra A. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Vamos analisar. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o tempo em dias ele passa de 24 para 8, então ele diminui. Então, o tempo diminui. Letra B. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Se a quantidade de máquinas aumenta e o número de dias diminui, então são grandezas inversamente proporcionais. Letra C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Então, vamos analisar. Quantidade de máquinas e tempo em dias. Vamos analisar primeiro, pedir o x e y. Vamos analisar primeiro o y. De 3, aí nós vamos analisar o valor de y, 24 para 12. De 3 para y, aumentou alguma coisa, mas de 24 para 12 diminuiu. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso dividir aqui e o resultado multiplicar aqui. Então, 24 dividido por 12, eu vou encontrar 2. Então, eu posso dizer que y é igual a 3 vezes 2, que eu vou encontrar 6. Então, o valor de y é 6, né? Vamos encontrar o valor de x agora. De x. Mesma coisa. Só que aqui, como olha, eu tenho 3 e 4, não dá para me multiplicar. 3 por 1 para encontrar o 4. Mas eu posso fazer inverso, eu posso dividir. 4 dividido por 3 e posso fazer a mesma coisa aqui. X dividido por 24. Então, como vai ficar? Divido e multiplico. 4 dividido por 3 vai dar 1,333. Vai dar uma dízima. Então, não posso usar. Então, vou usar a fração mesmo. Olha. 24, que divide por 4 terços. Divisão de fração, eu copio a primeira, inverso a segunda, então vou colocar 24 vezes e vou trocar. Numerador vira denominador e denominador vira numerador. Então, troquei aqui e vou resolver. 24 vezes 3, 72, dividido por 4, 18. Então, x é igual a 18. Atividade 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites buscando pelo modelo preferido, valor e forma de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Aqui nós temos um quadro onde fala a quantidade de parcelas e o valor das parcelas. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento. Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. O que acontece com o valor das parcelas quando a quantidade das mesas aumenta? Então, aumenta a quantidade de parcelas e o valor das parcelas diminui. Podemos observar isso no quadro. Olha. De 2 passou para 3, mas o valor de 1.200 caiu para 800. De 3 passou para 4 e o valor de 800 passou para 600. Então, as parcelas aumentam e o valor das parcelas diminui. Qual relação existe entre as grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? Então, nós encontramos o quê? Grandezas inversamente proporcionais.
A quantidade de parcelas aumenta, mas o valor das parcelas diminui. Por isso que é grandezas inversamente proporcionais. O exercício também pediu qual que seria o valor se fossem divididos em 10 parcelas e depois em 15 parcelas. Então, vamos lá, vamos encontrar o valor de 10 parcelas e vamos encontrar o valor de 15 parcelas. Nós sabemos que o valor da geladeira é 2.400. Como que eu sei que é 2.400? Aqui na primeira, vou dividir duas parcelas de 1.200. 1.200 mais 1.200 dá 2.400. Então, 2.400 dividido por 10, que corresponde às parcelas, eu vou encontrar 240. Então, x vai ser igual a 240. E vou encontrar de 15, ó, 2.400 dividido por 15, eu vou encontrar 160. Então, o valor das 15 parcelas seria de 160 mensal, né? Então, o valor de x, 240, e o valor de y, 160. Atividade 5. Ana possui uma fábrica de máscara de proteção bico de pato com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente o mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para serem entregues em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionários e o ritmo de trabalho no mínimo, quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção do restante de máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionários dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Então vamos analisar. Ela tem 4 funcionárias que trabalham 8 horas por dia, foram encomendadas 800 máscaras no prazo de 7 dias. 3 dias, elas conseguiram fazer 400 máscaras, faltando 400 máscaras para serem feitas durante 4 dias, né? Para cobrir os 7 dias, que é o prazo dela. Então, 3 dias vezes 8 horas por dia. Então, elas gastaram 24 horas para fazer 400 máscaras. Vou pegar 24 horas e vou dividir por 4, que é a quantidade de dias que ainda está faltando. Então, elas vão gastar 6 horas por dia para poder terminar as outras 400 máscaras, que é do pedido. Atividade 6. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com o pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Então, uma pessoa vai precisar de 100 dias e 2 pessoas, ele vai demorar 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar esse problema. Então, uma pessoa demora 100 dias, 2 pessoas demoram 50 dias e 10 dias, quantas pessoas são necessárias? Então, se nós observarmos, olha, de 100 para 10, também podemos relacionar de 1 para a mesma quantidade de pessoas. Olha. Então, se eu pegar 100 e dividir por 10, eu vou encontrar 10 pessoas. Percebemos que são grandezas inversamente proporcionais, sendo assim, podemos dividir 100 por 10 para saber quantas pessoas serão necessárias para fazer o serviço. Então, por que é grandeza inversamente proporcional? Aqui aumenta a quantidade de pessoas e do outro lado diminui a quantidade de dias. Então, um aumenta e o outro diminui, então é inversamente proporcional. Então, pessoal, essas são as atividades do PET volume 5, 7º ano, semana 4. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!